Olá, você que está nos acompanhando aí pela Rádio Nova Shekinah e também no canal do Marcelo. É muito bom estar com você novamente, mais uma quinta-feira, graças ao bom Deus. Estamos aqui para estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus. É um momento assim muito especial. Toda vez que eu venho aqui para a rádio, né, a gente sobe aí o morro, vem conversando aí com alguns moradores. Eu fico imaginando, poxa, quando será o dia em que nós vamos subir para Canaã Celestial? Lugar maravilhoso, lugar especial, onde o trono de Deus está, onde o próprio Deus reina. Então, toda vez que eu subo o morro aqui, gente, olha, eu fico pensando, hein? Quando a cidade santa, Nova Jerusalém, descer do céu, ataviada como noiva adornada para o esposo. Você já fez planos para estar ali? É bom, viu? É bom você se preparar porque esse dia está chegando. Muito bem, semana passada nós começamos aí uma série de 3 temas, né? Nós falamos semana passada sobre o reavivamento, que é de suma importância. Sem o reavivamento não pode haver uma reforma da nossa vida espiritual. Nós usamos o termo voltar ao primeiro amor. Isso faz parte da vida cristã, mas não é voltar e achar que não, voltei ao primeiro amor, não preciso mais fazer nada, eu já estou amando os meus irmãos. Não. É um processo que a Bíblia também identifica como santificação. Ou seja, santo não é com asinha, com auréola, nada disso, tá bom? Não é anjinho, não. Mas você vai ser separado para um propósito sagrado. Você agora vai se dedicar mais a Deus, estudar mais a palavra, não ter medo de viver a verdade. É isso que a gente precisa, entender a verdade, praticar a verdade. Então, quando nós buscamos em Deus forças para isso, Ele nos concede, Ele nos dá capacitação para nós conseguirmos viver a verdade. Então, eu já quero começar fazendo um desafio a você. Que tal viver mais a fé? Que tal viver mais no Espírito? Ao invés de nós andarmos na carne, que tal andarmos mais no Espírito? Com os pés na terra e os olhos no céu, eu e você seguimos o caminho, vamos continuar mantendo o foco. E hoje eu quero estudar um pouquinho sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Eu quero começar fazendo uma pergunta retórica, né? Você não vai conseguir me responder aí, né? Mas olha só, você é casado ou casada? Ou está namorando? Namoro é um negócio legal, né? Amor é 1001 flores. Mas o casamento já nem sempre é a mesma coisa. Mas para você como eu que é casado, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você decidiu ou escolheu essa pessoa aí que você tem do teu lado, hein? Para ser seu esposo, sua esposa, constituir uma família. Você chegou assim, fechou os olhos, mamãe mandou... Foi assim? Foi não, né? Você não é louco de fazer isso. Olha só, a gente para poder casar, nós temos que conhecer a pessoa. A minha mãe me deu 3 conselhos, para mim e para minha irmã. Quando nós fôssemos escolher alguém com quem nós gostaríamos de passar a vida inteira ao lado, né? A minha mãe disse assim, olha, não vá pela beleza externa. Ó, não vá pela beleza externa, porque a beleza passa. E olha, gente, minha mãe era uma mulher linda. Minha mãe era muito... Verdade é que eu não puxei, né? Verdade é essa. Mas minha mãe era muito bonita, olhos claros, assim, cabelos bem castanhos. Nossa, minha mãe era daquela mulher assim que passava na rua e o povo fazia fio-fio, viu? Eu ficava com uma raiva tremenda, você não tem noção. Eu era um moleque brabo que só. Mas a mãe disse, não olhe para a beleza, não vá pela estética, a estética passa. Segundo conselho da minha mãe, veja como essa pessoa trata os pais, porque é assim que ele ou ela vai te tratar. E por último, esse foi o último, minha mãe disse assim, ó, antes de você tomar a decisão, veja como essa pessoa acorda de manhã. Essa foi a parte mais legal, porque eu segui as regras da minha mãe, né? E na última foi engraçado, porque eu falei com a minha sogra assim, falei, olha, dona Tereza, eu já segui as 3 regras da minha mãe, as 2 primeiras, né? Eu quero a terceira agora. Ela falou, que regra é essa? Eu expliquei e falei, olha, a terceira é a seguinte,
A minha mãe disse assim, ó, olha como a pessoa acorda de manhã, porque você vai passar o resto da vida com ela, acordando do lado dela. E se você se assustar todo dia, tu vai acabar morrendo, né? Minha mãe brincava. E eu tirei um domingo, marquei com a minha sogra, sem a minha esposa saber, na época minha namorada, e eu falei assim, olha, Dona Teresa, deixa ela aí arrumadinha, né, para não ficar sem passar nenhum constrangimento e tal, mas eu quero ver como ela acorda, eu quero ver a cara dela quando ela acorda. Gente, domingo de manhã eu bati lá cedinho, 6 e pouca da manhã, e fui no quarto dela com a minha sogra, e tudo viu se estava tudo direitinho, estava composta, e eu acordei. Quando ela olhou para mim, gente, que desespero bateu na mulher. Ai, seu maluco, ai, aquela coisa, né? Namorada, né? Vergonha. Mas eu olhei para minha sogra, olhei para ela e falei, tudo bem, Dona Teresa, dá para levar, eu aguento. E graças a Deus vão quase 20 anos aí. Pastor, vai falar de casamento? Não, não vou falar de casamento. Vou falar de conhecimento. Conhecimento? Sim. Conhecimento de uma pessoa da divindade que muitas das vezes é tratado de uma forma negligente. Você imagina de quem eu estou falando? Hein? Eu não estou falando do Pai nem do Filho. Eu quero falar para você do Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso consolador, o nosso defensor, o nosso advogado. Aquele que foi mandado por Jesus para estar conosco até o final dos tempos. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que intercede por nós diante de Deus, diante do trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Aquele que te ama muito mais do que você imagina. Mas a gente está tratando o Espírito Santo de uma forma que não é legal, tá bom? Alguns irmãos, infelizmente, acham que o Espírito Santo é um poder que está à disposição deles. Eles usam como querem. Então agora, no nome do Espírito Santo, cabum! Está errado. Agora o Espírito Santo me deu o dom de fazer, de acontecer, porque eu sou... É errado. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não sou eu que uso o Espírito Santo, eu sou usado por Ele. Não sou eu que digo para Ele o que deve ser e como deve ser feito, é Ele que diz, porque eu sou servo. Eu não sou o Senhor, Ele é o Senhor. Mas tem gente que ainda insiste de tratar o Espírito Santo como se fosse uma coisa. Faz isso não, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, para com esse negócio. Você precisa conhecer mais o Espírito Santo. Eu quero passar rapidinho com você algumas dicas aqui. Primeira dica, entenda que o Espírito Santo é parte da divindade. Isso. O Espírito Santo é parte da Trindade, em que o Pai e o Filho também estão. Se você vai lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, você vê a fórmula batismal. Jesus diz, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para pensar, se Jesus é Deus, nós cremos nisso, não tenho dúvida quanto a isso. E Ele coloca o Espírito Santo em igual patamar com Ele e com o Pai, será que Jesus estava falando uma heresia ali, estava cometendo um pecado? Claro que não. Ele estava ensinando uma verdade que o povo ainda não entendia. O povo estava com dúvidas. Não se esqueça, meu querido irmão, o monoteísmo judaico é diferente do monoteísmo cristão. Eles também creem em um só Deus. Mas nós também cremos em um só Deus, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo, olha só, tem uma coisinha aqui que vocês não estão atinando, não. Nós somos 3 em 1. E o Espírito Santo está na divindade como Deus pleno. Ele não é um poder, uma força, uma luz, uma essência. Ele é uma pessoa. Você quer ver mais? Olha aqui que coisa interessante. No Gênesis, vou abrir a Bíblia com você em Gênesis capítulo 1, o verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Olha a atuação do Espírito Santo no princípio da criação do nosso mundo. O verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Ou seja, o Espírito Santo ativo, observando, analisando, vendo, criando, participando ativamente com o Pai e com o Filho. Então, meu irmão, preste atenção. Não pense que o Espírito Santo está à sua disposição, à minha disposição. Eu que tenho que estar. O Espírito Santo não quer um vaso ornamentado, ele quer um vaso limpo. Ele não precisa de um vaso cravejado de joias preciosas. Ele precisa de um vaso limpo, desejoso de ser usado. Essa é a grande diferença. Eu quero pensar com você também no que Jesus disse em João capítulo 14. Se você puder, abra comigo aí João capítulo 14. É um texto bem conhecido. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. João capítulo 14. A minha tradução diz assim, João 14, no verso 16. Olha o que diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus aqui, ao confortar os discípulos, ele deixa claro que aquele que viria para estar com os discípulos, era um com ele, era outro igual, era da mesma essência, não era de uma matéria diferente, não era de uma força diferente, não era de um poder diferente, era outro Consolador. Como ele era um Consolador, Jesus mandou um outro para estar conosco. Porque Deus, ele tem uma preocupação muito grande com o nosso bem-estar. Veja que interessante também João capítulo 15, aqui no verso 26. João 15, verso 26, assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo estava com Jesus no céu. O Espírito Santo veio para nos fazer lembrar do que Jesus nos havia ensinado aos discípulos. O Espírito Santo veio para conduzir o crescimento dessa igreja. Você então vai a Atos capítulo 2 agora, vá comigo, você vai entender isso. Tira essas dúvidas de achar que o Espírito Santo é uma força. Olha aqui, ó, Atos no capítulo 2, veja a atuação do Espírito Santo. Capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma forma do Espírito Santo se manifestar, atuando na vida dos servos de Deus. Então, quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo, eles tiveram condições, você pode ver aqui, a partir do verso 14, eles foram habilitados pelo Espírito Santo, eles foram usados pelo Espírito Santo. Pedro, um homem iletrado, um pescador rude, que tinha pisado na bola com Jesus várias vezes, Pedro se levanta no meio das acusações de que eles estavam bêbados, embriagados, porque eles falavam em outros idiomas. Não era uma linguagem inteligível, eram outros idiomas de muitos que estavam ali. E eles entendiam no seu próprio idioma. Gente, não tinha nenhum poliglota ali, ninguém fez faculdade de outros idiomas, não. Ninguém fez curso de línguas. Foi o Deus Espírito Santo que os capacitou. E Pedro se levanta, defende a verdade com poder. Aquele homem temeroso, aquele homem austero, aquele homem, briguento, agora se levanta e fala: olha, não é nada disso, se cumpriu o que a Bíblia havia dito, o que a palavra tinha dito. Então, onde é que está o problema, você deve estar perguntando? O problema às vezes está em mim.
O problema está em você. O problema está em nós. O problema está em nós. Nós queremos tratar o Espírito Santo como uma coisa, um objeto, e não como uma pessoa. Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo escolheu aquele que iria substituir Judas, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele tem mente, ele pensa, ele fala, ele decide, ele toma atitudes, são características de uma pessoa, de um ser vivo e não uma força. O problema é que a gente não se relaciona com o Espírito Santo como deveria. A gente acha que o Espírito Santo está à nossa disposição e não nós à disposição dele. E aí o que acontece, meu amigo? A gente perde. A gente perde muito. Porque olha só, lembra que eu falei do casamento? Imagina se você esquece a data do aniversário de casamento. Já passou por isso, meu amigo? Hein? Mulher é difícil, né? Mulher é terrível, mulher não esquece. Mas a gente esquece. E aí? Como é que fica a situação? Se você não lembra o aniversário da tua esposa, o aniversário de casamento, o dia das mães, você acha que a tua esposa vai ficar feliz? Hein? Se você chega em casa, joga as roupas para o lado, sabe? Não dá um beijo na sua esposa, não pergunta como é que foi o dia dela. E aí, esposa, como é que você se sente, hein? Fica feliz com uma situação dessa? Eu, sinceramente, se eu sou mulher, mas olha, se cabra ganhar uma surra de gato morto até o gato miar. Porque muitas mulheres ficam em casa trabalhando. A minha não, a minha enfermeira, ela trabalha. Mas tem muitas que passam o dia inteiro cuidando das crianças, cuidando da casa, isso, aquilo, outro. Aí a gente chega em casa, dá só um oi, vai para a televisão. Agora se coloca no lugar do Espírito Santo. Para pensar um pouquinho. Como que o Espírito Santo se sente quando nós não nos dirigimos a Ele? Mas pastor, eu oro a Deus. Sim, você está certo. Mas que tal você orar ao Deus do Espírito Santo? Que tal você pedir para ser usado pelo Espírito Santo? Que tal você pedir que a agenda, olha essa dica aqui, preste atenção, hein? Que tal você pedir que a agenda do Espírito Santo se cumpra na sua vida? Que tal que enquanto você está caminhando, está trabalhando, está dirigindo, você está no seu dia a dia, você está levando uma oração ao Espírito Santo, perguntando qual é a opinião dele, se ele está de acordo com isso ou com aquilo. Olha só, eu vou terminar agora te fazendo um desafio. Um desafio simples. Se você quer um revivamento verdadeiro na sua vida, se você quer ser um cristão, uma cristã de verdade, para de viver um cristianismo de aparências. Se aproxima do Espírito Santo. Para de ficar dizendo o que você acha que ele quer ouvir. Fala para ele o que você pensa, o que você está sentindo. Expressa para ele teus sentimentos, suas frustrações, suas raivas. Estou com raiva, eu queria voar no pescoço de fulano, porque aquele irmão, Fala. Pede a ele que ele transforme você, que você seja a mudança que espera ver nos outros. O Espírito Santo tem esse poder. Peça a ele que lhe dê o dom. Mas não o dom de profecia, o dom de cura, não. Que ele te dê o dom do Espírito, mansidão, domínio próprio, lembra, longanimidade, benignidade. E aí você vai ver, as pessoas irão ver a mudança que a relação com o Espírito Santo produz. Tenta, experimenta. Ele está louco de vontade de operar uma grande obra na sua vida. Eu não digo para você que eu já estou 100% não, mas eu continuo pedindo todo dia, querido Espírito, que a sua agenda se cumpra na minha vida hoje. Vamos topar esse desafio? Aceita? Aceita aí? Maravilha! Deus te abençoe, viu? Deus te dê força e que a sua relação com o Espírito Santo seja real, verdadeira, genuína e cada dia mais íntima. Ora comigo. Santo e bom Espírito, muito obrigado porque o Senhor está presente aqui nessa rádio. O Senhor está presente no lar dos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo que estão orando comigo nesse momento. Que sobre eles repouse
o teu dom, a tua paz, a longanimidade, benignidade, todos os frutos que o Senhor está disposto a oferecer a cada um de teus servos fiéis. Abençoa-os neste dia, abençoa-os nesta hora, que as suas perplexidades, Deus, sejam depositadas diante do Senhor. Oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos quinta-feira novamente aqui direto da Rádio Nova Shekinah. Um abraço, fica com Deus.